Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre os 144 mil selados do Apocalipse. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aí embaixo. Se inscreva, a sua inscrição é muito importante para o crescimento desse canal. Faça o seu comentário, dê aquele joinha, compartilha, para que vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem são os 144 mil selados no livro do Apocalipse? Muitas discussões acontecem com o propósito de saber de quem são esses 144 mil selados no livro do Apocalipse. Existem várias interpretações, o que acaba se tornando um dos temas mais preferidos nos debates escatológicos. Nesse vídeo conheceremos as principais interpretações disponíveis sobre quem são os 144 mil. E qual delas é a mais coerente com o texto bíblico? Quem são os 144 mil do Apocalipse? A referência sobre os 144 mil selados aparece pela primeira vez no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Nesse capítulo, João teve a visão de 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Isso significa que um juízo universal estava para desabar, de modo que ninguém seria capaz de escapar desse juízo. Porém, foi pedido até que os servos do Senhor fossem selados, e o número desses selos, ou desses selados, era de 144 mil. E vi outro anjo, que subia do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 cantos. Quem fora dado o poder de danificar, a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra nem o mar, nem as árvores, até que haja selados nas suas testas, ou seja, os servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos selados, eram de 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 2 ao 4. Em seguida, João fez uma relação modificada das 12 tribos de Israel, onde de cada uma aparece com 12 mil selados. Digo em relação a modificada, Porque as tribos de Efraim e as tribos de Dan foram omitidas, e no lugar foi citado a tribo de Levi e a de José. A interpretação dos testemunhos de Jeová sobre esses 144 mil. Segundo as testemunhas de Jeová, uma seita herética, um dos 144 mil é uma espécie, ou seja, de elite da igreja, de uma igreja formada por homens e mulheres que foram ungidas por Deus para serem reis e sacerdotes no reinado ou no reino vindouro, no reinado de Cristo, a qual apenas esses irão morar no céu, enquanto o restante das pessoas que terão parte na igreja recebem a vida eterna, vivendo nessa terra sobre o governo de Cristo. Para eles, essa contagem começa no dia de Pentecostes. A interpretação pré-milenista dispensacionalista clássica sobre os 144 mil. Essa certamente é a posição escatológica predominante entre os cristãos. Apenas para entendermos um pouco melhor, é preciso considerar que essa corrente escatológica defende a visão pré-tribulacionista do arrebatamento, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa conclusão vem de um estilo de organização e interpretações das profecias bíblicas,
O dispensacionalista, que é basicamente, ou seja, divide a forma com que Deus trata com a humanidade em 7 dispensações cronológicas sucessivas. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, Deus tem 2 povos distintos, Israel e a igreja, ou seja, existe completas distinções nos planetas de Deus, no tempo e na eternidade para esses 2 povos, em relação à interpretação do livro do Apocalipse. O dispensacionalismo adere ao estilo futurística, que basicamente defende que, a partir do capítulo 4, o livro descreve eventos futuros que ocorrerão, sobretudo, no período de 7 anos da grande tribulação. Para os pré-milenistas, dispensacionalistas, os 144 mil serão israelitas que estarão vivendo no período da grande tribulação e que se converterão após o arrebatamento da igreja. Esses 144 mil serão evangelistas durante o período, e juntamente com as 2 testemunhas, serão fundamentais para, ou seja, um grande avivamento que converterá muitas pessoas, tanto judeus quanto gentios. Alguns dispensacionalistas acreditam que esses judeus, né, que serão marcados, selados de forma visível em sua fronte, para que o governo do anticristo não possa tocá-los. Para outro, eles receberão um selo em sua fronte, mas não será literal. De qualquer modo, praticamente todos os dispensacionalistas concordam que os 144 mil selados serão poupados dos juízos que virão. Os dispensacionalistas também se dividem sobre o que ocorrerá com os 144 mil selados. Há quem defende que esses judeus que aguardarão, né, como um remanescente a segunda vinda de Cristo em glória na terra, quando Jesus Cristo destruirá, ou seja, o anticristo, e implantará o reino milenar, enquanto outros defendem que eles serão arrebatados em algum momento antes da segunda vinda, para se harmonizar com o que se é descrito em Apocalipse 14. Os pré-milenistas dispensacionalistas defendem que, apesar das tribos terem se perdido, Deus as conhece. Isaías 11 está relatado isso. E preservará um remanescente. E após o tempo da plenitude do gentio, Deus voltará suas atenções ao povo de Israel. Eles também argumentam que as ausências das tribos de Dan e de Efraim nessa lista é dividida aos casos de idolatria e corrupção, queridos. Essa corrupção mencionados, né, no Antigo Testamento, sobre a tribo de Dan. Segundo alguns deles, possivelmente será a tribo de origem do anticristo. A interpretação pré-milenista, ou seja, buscando a parte histórica e amilenista sobre os 144 mil, para os pré-milenistas históricos e os amilenistas, muitos pré-milenistas também compartilham da mesma interpretação. Esse número de 144 mil é um número simbólico e não devemos ser, ou seja, interpretado de forma literal ou
como uma estatística. É importante saber que para os pré-milenistas históricos e amilenista, pós-milenista, Deus tem apenas um povo, a igreja formada por judeu e o gentio, ou seja, a igreja é o Israel de Deus, e nessa linha de interpretação também existe algumas diferenças entre os defensores. Alguns consideram, né, que os 144 mil realmente são apenas os judeus cristãos, mas não se trata de um número literal, ou seja, os 144 mil representam todos os judeus convertidos, mostrando que eles também fazem parte da igreja como um só povo. Essa conclusão é derivada do fato de que o próprio capítulo 7 parece existir uma distinção de multidões. Isso é uma com 144 mil e outra com um número incontável. Essa distinção não significa uma separação de povos, como um dispensacionalista, né? Mas apenas uma ênfase para mostrar que Deus tem seus escolhidos, tanto em Israel quanto em outro, ou seja, em todo o mundo. Isto é, Deus tem salvos em todas as nações do mundo, mas também tem salvo em Israel, sendo que esses salvos judeus são salvos em Jesus Cristo e pertencem à igreja. Outros estudiosos defendem que os 144 mil representam toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento, formada por judeus e gentios. Esse número é obtido da multiplicação dos 12 ou 12 vezes, ou seja, a simbologia dos números. Em Apocalipse é muito importante e o número dos 12 sempre aparece associado ao povo de Deus. Logo, 12 patriarcas representam a igreja do Antigo Testamento e 12 apóstolos a igreja do Novo Testamento, ou seja, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento formam uma única igreja. Isso parece evidente nas descrições simbólicas da Nova Jerusalém, que tem 12 portas com os nomes das 12 tribos e dos 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos. E seu muro tem a altura de 144 covados. Apocalipse 21, 9 e 17. O resultado da multiplicação de 12 vezes 12, 144, é multiplicado por 1000, resultando no número 144 mil, que significa a totalidade da igreja, para explicar a descrição das duas multidões na visão do capítulo 7. Os intérpretes defendem que, do ponto de vista do céu, os eleitos de Deus têm um número exato. Isso é, Deus conhece cada um dos que são seu. 2 Timóteo 2,19. E é um simbolismo, ou seja, do número 144. E é utilizado para este fim. Já em outra multidão, são os mesmos 144 mil, porém do ponto de vista da terra. Isso é, Deus conhece o número exato, mas sobre os olhares dos homens, a igreja é uma multidão incontável. Essa multidão é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações, incluindo os judeus convertidos. Apocalipse 7, 9. Qual interpretação está coerente sobre os 144 mil? A resposta dessa pergunta vai depender da linha escatológica que cada um adota. Por isso, sempre veremos uns defendendo uma coisa e outro defendendo outra coisa. Particularmente, penso que a interpretação mais coerente com as Escrituras é a última interpretação. Os 144 mil representa a totalidade da Igreja de Cristo e Israel, ou seja, no espiritual, que aos olhos de Deus tem um número exato, mas aos olhos humanos é uma multidão incontável. São como a areia do mar. Para mim, esse número não pode ser literal,
porque isso ignoraria, ou seja, o padrão literal do livro de Apocalipse. Também não pode ser aplicado às tribos de Israel, pois isso implicaria na distinção entre a igreja e Israel. Considero essa maneira extremamente muito confusa. E isso, ao meu ver, tá basicamente muita coisa equivocada de algumas interpretações bíblicas. Deus tem dois povos. Deus tem apenas um único povo, formado por judeus e gentios. A igreja verdadeira de Israel, o de Deus. Todos os que são de Cristo são descendentes de Abraão. Ponto. Ou seja, Abraão é o pai de todos os que creem em Jesus, judeus ou não, já que, segundo o apóstolo Paulo, os verdadeiros judeus não são os descendentes físicos de Abraão, mas os descendentes espiritual. Logo, aqueles que servem a Deus em espírito, em glória, em Jesus Cristo, não confiando, ou seja, na carne, é a verdadeira circuncisão. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Também é importante considerar que desde o cativeiro assírio, 10 das 12 tribos se perdem. E as duas últimas tribos do sul também se dispensaram após a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Outro fator que implica essa aplicação sobre o número das 12 tribos é a ausência das tribos de Dan e de Efraim, sem nenhuma explicação bíblica convincente para isso. Ou seja, entende que o anticristo virá de uma dessas tribos e por isso foram otimidas, ou seja, foram omitidas, né? E muito mais, ou seja, uma alegoria do que uma hermenêutica sólida. Ou seja, vamos falar sobre o fator, né, que essa ordem trocada das tribos não pode ser encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. Para finalizar o capítulo 14 de Apocalipse, vamos mostrar claramente que os 144 mil foram comprados de toda a terra, e não apenas dentre os judeus. Através de Cristo Jesus, o sangue dele na cruz do Calvário nos comprou, nos lavou, e nós somos salvos através do nome santo do Senhor Jesus, porque ele nos comprou lá no Calvário.